Senhor diz assim: Senhor, vós me perscrutais e me conheceis. Sabeis tudo de mim, quando me sento ou quando me levanto. De longe penetrais meus pensamentos. Quando ando e quando repouso, vós me vedes e observais todos os meus passos. Vós, lá no versículo 5 diz assim: vós me cercais por trás e pela frente, e estendeis sobre mim a vossa mão. No versículo 7 ele diz assim: para onde irei longe de vosso espírito? Para onde fugir apartado de vosso olhar? Se subir até os céus, ali estareis. Se descer à região dos mortos, lá vos encontrareis também. Lá no versículo 15 ele mostra assim: nada de minha substância vos é oculto. Quando fui formado ocultamente, quando fui tecido nas entranhas subterrâneas. O Senhor já me conhecia antes mesmo de eu nascer. E antes mesmo de eu nascer, diz o Senhor, Ele já havia colocado uma marca em mim e em você. Cada uma de minhas ações, vossos olhos viram, e todas elas foram escritas em vosso livro. Cada dia de minha vida foi prefixado. Cada dia de minha vida foi prefixado. Prefixado significa que já foi escrito no livro tudo aquilo que eu deveria passar seguindo a vontade de Deus. Eu posso não fazer isso se eu seguir a minha vontade, mas se eu seguir aquilo que Deus tem preparado para mim, Ele diz aqui: cada dia de minha vida já foi prefixado, desde antes que um só deles existisse. Olha, Regina, presta atenção. Cada dia de minha vida foi prefixado, antes mesmo que um só dele existisse. Irmãos, o nosso tema, todos se lembram? Aproximação e restauração do caminhar com Cristo em intimidade. Nós já falamos bastante sobre ele. O que nós estamos vendo de errado nessa imagem? O que está errado ali? O mais forte vence? O mais forte vence? Vence. Não adianta nem você ser forte aqui. Se vocês não tiverem em comunhão, vocês não vão para lugar nenhum. Se nós não estivermos em comunhão, nós não iremos para lugar nenhum. E essa imagem, o que significa? Há uma palavra em Deuteronômio 20:10 que diz que não será arada a terra por um jumento e por um boi. Por quê? O jumento tem uma força desigual ao do boi. Um tem uma forma de conduzir e o outro tem uma forma diferente de conduzir. Isso que é colocado aqui se chama jugo. E o jugo é desigual. Quem já ouviu falar do jugo desigual na Bíblia? Quando há um jugo desigual no meio de nós, não há forma de nós andarmos em comunhão. Os dois podem andar em comunhão? Se o jumento, o burro, resolver empacar, o que acontece com o boi? Ele vai tentar e não vai sair do lugar. Então, para que haja um avanço, é preciso antes que haja comunhão. Andarão dois juntos se não estiverem de acordo? Lembram dessa frase na última reunião, no final dela?
Então o Senhor tem nos mostrado algumas coisas, irmãos. O alvo de Deus na criação do homem é o de que o homem tenha comunhão de vida amorosa com Ele, porque Deus é amor. E Ele quer que o homem ame abundantemente a Ele, Deus. E ao próximo como Deus nos amou, através de Jesus. Como é possível haver comunhão de espírito, onde Deus quer uma coisa, amor, vida, e o homem quer outra, bens, conquistas, poder? É possível haver comunhão quando um quer uma coisa e o outro quer outra? Há um argumento liberalista. Argumentos liberalistas são aqueles que se julgam liberais e fazem aquilo que eles entendem como sendo certo para a vida deles. Eles dizem que a vontade do homem deve ser respeitada por Deus através do livre-arbítrio que Deus deu ao homem. E ainda que vai na contramão da vontade divina de Deus, muitos ainda usam isso para querer justificar as atitudes liberais e ações que andam na contramão da vontade do Senhor. E não é necessário muito esforço para entendermos que é justamente nisso que reside o pecado. Andarmos na contramão da vontade de Deus. Se na rua nós não andamos na contramão porque sabemos que se andarmos vamos causar danos a outras pessoas, porque na vida espiritual nós não fazemos a mesma coisa? Se nós sabemos que o maior mal a ser causado é a nós mesmos. Não foi isso que Satanás e os anjos caídos fizeram? E que foi a causa da queda deles dos céus na terra? Não foi isso que Adão e Eva fizeram no Éden, que trouxe a maldição de Deus a toda a criação? Foi isso ou não foi? Pode haver paz numa casa em que os habitantes estão em desacordo e andam em direções contrárias? Pode. Como pode uma família andar em comunhão se todos os membros têm objetivos distintos de vida? Se cada um quer ir para uma direção, pensa para um lado e não pensam no bem comum. É importante entendermos que para vivermos em harmonia nas nossas vidas, em nossos lares, nas nossas relações humanas de amizade, trabalho, as relações com filhos e principalmente com Deus em nossa vida, precisamos depender e estar em comunhão íntima com o Senhor Jesus, protegidos pelo escudo da fé. Caso contrário, estaremos à mercê do ataque das flechas inflamadas do inimigo sobre nossas vidas, conforme ele mostra em Efésios 6,16. As flechas que vêm sobre nós para nos afastar do caminho de Deus, para causar terríveis abalos em nossas vidas, em todas as áreas. Vejam bem, em todas as áreas deles. O inimigo, quando vem nos atacar, ele quer destruir todas as áreas. As flechas inflamadas do maligno são atiradas sobre a nossa vida. E Efésios 3,16 nos ensina que nós devemos andar sob um escudo de proteção, que é a oração e a palavra do Senhor. Se você quer ser abençoado, esteja sempre em comunhão com o Senhor Jesus e seu Santo Espírito. E como podemos fazer isso? Sem o poder, a comunhão e a aproximação, a restauração da graça de Cristo em nós, sem o lavar renovador do Espírito Santo. Em Efésios capítulo 1, nos versículos 5 e 6, o Senhor mostra que no seu amor nos predestinou para sermos adotados como filhos seus em Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua livre vontade, para fazer resplandecer
a sua maravilhosa graça que nos foi concedida por Ele, para fazer resplandecer a sua maravilhosa graça que nos foi concedida por Ele. Presta atenção, irmãos. Deus não deve estar apenas em nossa casa espiritual, no nosso corpo. O nosso corpo é o templo do Espírito Santo, mas Ele deve deter o pleno governo sobre nossa vida. Deus deve comandar a nossa vida. Esse é o único modo de vivermos para a sua exclusiva glória, para o louvor da sua glória e da sua graça. Irmãos, entendam isso. Importa caminhar com Deus, especialmente para o que Ele nos mostra em Gálatas 5. Preste atenção. Ele diz: digo, porém, andai no Espírito, e jamais satisfareis a concupiscência da carne, porque a carne milita contra o Espírito, e o Espírito milita contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Irmãos, o que o Senhor nos ensina é que tudo aquilo que brota da nossa vontade, tudo aquilo que brota do nosso coração, do nosso querer, muitas vezes é fruto da carne. Para que a nossa vida seja edificada na rocha espiritual de Cristo, o rumo da nossa vida tem que ser determinado pela graça espontânea de Deus. Quando nos dispomos a abrirmos o nosso coração e estarmos em comunhão íntima com Ele. Amém? Essa mensagem fica para vocês. Essas palavras ficam para vocês, para que nós possamos refletir um pouco sobre elas e sobre isso que Deus vai trazer para nós agora. Microfone. Boa noite. A maioria não jantou, né? Boa noite. Aí, agora sim. A paz do Senhor, coração de vocês, paz do nosso amado Deus, nessa noite. Gostaria de começar, pedindo que vocês ficassem perto. Gostaria que você fechasse os seus olhos nesse momento e você possa clamar ao Espírito Santo de Deus, Espírito de fortaleza, que venha sobre você nessa noite. Nós sabemos que o Espírito Santo habita em nós, porque nós já o temos através do nosso batismo. Sempre que clamamos a presença do Espírito Santo, não é um passe de mágica, não é a varinha que ele sai lá do céu e vem habitar no nosso coração. Não é nada disso. Sempre que cantamos é para nos lembrar exatamente isso, que nós temos a presença viva do nosso Deus dentro dos nossos corações. O Deus prometido a cada um de nós por seu Filho Jesus, o Espírito Santo dele, que nós vamos clamar agora. Com teus olhos fechados, eu peço que você levante os teus braços ao céu. Hoje o céu se abre para derramar sobre os corações toda a graça do Pai. Eu também quero me
muita alegria que eu estou aqui nessa noite, né? É sempre um prazer. Eu conversava hoje com o Alessandro, lembrando da minha primeira pregação, palestra que eu fiz quando eu tinha lá para os meus 17, 18 anos de idade. 17 anos. Num grupo, num encontro de jovens lá no colégio, aqui perto, né? O colégio Anitatá. Eu lembro que deu um frio na barriga, uma tremedeira danada. E ainda mais com a presença do Padre José, né? Ficava mais nervoso ainda. Se passaram já 30 anos e eu continuo com frio na barriga. Cada vez que a gente vai falar na palavra de Deus, a gente fica sempre aquele frio na barriga. Hoje as pernas não tremem mais porque a gente fica escondido, né? Acendeu a luz agora nas ruas. Você fala, a vontade de ser preta é essa, né? Que o pessoal não vê direito. Agora acendeu a luz. Mas o frio na barriga é importante para que a gente não perca, o sentido daquilo que Deus nos chamou na missão, que é de levar a sua palavra aos corações das pessoas. E é com muita alegria que eu estou aqui nessa noite, falando com um grupo de amigos, né? Quando a gente fala no meio do grupo de amigos é mais fácil. A gente não vai correr e apanhar. Amém? Amém? Então, para quem não me conhece, acho que a maioria conhece, mas para quem não conhece, eu sou o Nilson, tenho 47 anos de idade. Tudo isso. E achei que você fosse minha amiga, hein? Pois é, então beleza. É porque você vai. Então tá bom. 47 anos. Agora, o último dia 14 de maio, semana passada, eu fiz 26 anos de casado. A metade da minha laranja está ali. Né? Sempre me acompanha nas pregações. Minha amada esposa. Dia 25 de agosto a gente faz 30 anos de namoro. 30 anos que estamos namorando no próximo dia 25 de agosto. E Deus nos presenteou com uma família linda. Então hoje eu tenho a graça de ter minha família até aumentado, com a presença do meu genro aqui presente, com o meu netinho, que minha filha e ele me deu de presente. Ah, que coisa linda do mundo. E o Marcos Paulo, que a maioria acho que vocês conhecem, que é o nosso caçula. Eu chamei ele para vir, mas ele não pôde. Não é? Molecada, sexta-feira, né? Essa é a minha família que Deus me deu, do qual eu tenho muito orgulho de ser responsável por essa família, por me conduzir essa família. Agradeço todos os dias a Deus por essa graça. Mas eu não vim aqui falar da minha família. Não é? Vocês falam uma outra coisa. Participo de 2 movimentos aqui na paróquia São João de Joselino. Legião de Maria, foi um movimento que eu entrei quando eu tinha 16 anos de idade. No dia 2 de maio agora, eu fiz 32 anos de Legião de Maria. Dia 2 de maio. Eu tinha 16 anos quando fui para a Legião de Maria. E graças a Deus continua até hoje lá, através do chamado que Deus me fez pela Legião. E em 84 conheci um movimento chamado Renovação Carismática Católica, do qual participo também até hoje. E hoje, especificamente, na Renovação Carismática, com o chamado a pregação. Então, a gente vai aos grupos de oração, a gente vai aos encontros, a gente vai às formações para poder ministrar a palavra de Deus na vida dos nossos irmãos e irmãs. Costumo dizer que esses 2 movimentos se completam, né? Porque a Legião de Maria trabalha muito com o povo, vai muito nas casas, vai rezar com as famílias, e a renovação ela é mais compenetrada na oração. Não que não faça o trabalho missionário de visitar, fazer isso aquilo, mas é um movimento que é mais focado para a intimidade com Deus, com o Espírito Santo. Muito bem. Vamos abrir a palavra de Deus, por favor? Na carta aos Hebreus, no capítulo 4. Hebreus capítulo 4, versículo 12. Eu vou usar muita palavra hoje, tá, gente? Tem várias citações que nós vamos precisar usar a palavra de Deus. Hebreus 4, 12. Como o Ricardo disse, o tema proposto para essa noite é: eu tenho a marca da promessa. Antigamente,
né, no povo, no tempo de Jesus, e não muito tempo de nós aqui, um século, sei lá, mais ou menos, vamos trabalhar nessa hipótese, se costumava, quando se tinha um rebanho, fosse ele de gado, qualquer rebanho de animal, os donos costumavam marcar os seus rebanhos, fazia-se um brasão, né, com a marca da fazenda, do nome do dono, enfim, se criava um brasão, colocava-se aquele brasão no fogo e marcava-se os seus animais para que ele, quando se perdesse ou alguém roubasse, ele identificasse aquele animal como propriedade dele. Hoje acredito que não precise mais isso, né? Talvez coloque um chip no animal, né? Aperta o rabo do animal, o animal fala: eu sou o Ednilson, né? Talvez hoje a tecnologia já tenha avançado ao ponto de isso acontecer. Mas antigamente se marcava os animais com esse brasão para que fosse identificado dessa forma. A nossa marca de Deus é diferente de um brasão, embora ela tenha que fazer o efeito em nós da mesma forma, deixar o nosso coração gravado com a presença do Espírito Santo em nossas vidas. Cada um de nós temos que ter essa responsabilidade, temos que ter esse entendimento de que o Espírito Santo habita em nós. E uma vez compreendendo isso, se torna mais fácil, e a gente vai ver isso no decorrer desse nosso bate-papo, se torna mais fácil a gente viver sobre a ação do Espírito Santo de Deus. Porque o fato de nós termos o Espírito Santo não significa que nós estamos salvos. Pelo contrário, nos compromete a buscar dia a dia a santidade. Nós somos chamados a isso. Porque Deus nos criou com o propósito de sermos felizes. A proposta de Deus para a nossa vida é que cada um de nós seja feliz. E nós precisamos buscar essa felicidade, e essa felicidade somente se encontra através da pessoa do nosso Deus. Não existe felicidade fora do nosso Deus. A liturgia do último livro diz isso para nós. João 14, Jesus fala no versículo 6: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Se eu caminhar fora desse caminho, eu estou caminhando fora da verdade, e consequentemente eu não tenho a vida plena de Deus. Então Hebreus 4:12 vai nos dizer o seguinte: porque a palavra de Deus é viva, eficaz, mais penetrante do que uma espada de 2 gumes, e atinge até a divisão da alma e do corpo, das juntas e medulas, e discerne os pensamentos e intenções do coração. Vou ler de novo. Porque a palavra de Deus é viva, eficaz, mais penetrante do que uma espada de 2 gumes, e atinge até a divisão da alma e do corpo, das juntas e medulas, e discerne os pensamentos e intenções do coração. A palavra de Deus tem que causar esse efeito na vida de cada um de nós. A palavra de Deus vem com a proposta de transformar a nossa vida. Me parece que o ano passado, ou esse ano, continua fazendo o grupo, né? E se estendeu, o grupo de oração também está fazendo, outras pessoas estão fazendo, que é a leitura diária da palavra de Deus. Não é isso? Algumas pessoas estão fazendo, outros já fizeram, enfim. Mais do que fazer a leitura diária, é preciso procurar viver aquilo que está lendo. Porque ler simplesmente por ler a palavra de Deus, e se ela não trouxer em minha vida mudança, não adianta. É como se eu estivesse lendo qualquer outro livro. Até porque a palavra Bíblia significa coleção de livros. É uma coleção. Uma vez aberta, e uma vez eu pedindo a unção do Espírito Santo, porque ele já está em mim, e lendo com os olhos do coração, não com os olhos humanos, aquela palavra tem que transformar a nossa vida. Ela tem que vir com essa faca e abrir as minhas entranhas, e penetrar o meu coração, e fazer em mim, em você, uma mudança de vida.
ler simplesmente para cumprir um protocolo, para chegar no final do ano e falar, eu li a Bíblia inteira, e se ela não causou nenhuma mudança na tua vida, você pode ler a Bíblia todos os anos, não vai adiantar nada. Mais do que conhecer a palavra de Deus, eu acho bonito, louvável, interessante, quando as pessoas citam a palavra de Deus, os versículos, os capítulos. Alguns eu gravo, os outros, a grande maioria eu não gravo. Mas mais do que citar, do que decorar a palavra de Deus, é preciso viver a palavra. Porque decorar é fácil. É preciso viver. Ela tem que vir com essa, como Paulo fala, com essa proposta de mudar, de remexer. É como pegar um frango, as mulheres aqui que lidam com... Não? A mulher de hoje é diferente, né? Eu vejo, eu vou pegar minha sogra como exemplo. Minha sogra vai fazer um almoço lá para 40 pessoas, vai comprar 10 frangos. Aí você entra lá e está destrinchando o frango. Ela pega assim, corta e vira o frango do avesso e faz um monte de coisa com frango. A palavra tem que fazer isso na nossa vida. Ela tem que vir e rasgar o nosso coração. Fazer jorrar do nosso coração o sangue que vai transformar a vida das pessoas que estiverem sendo, pela minha palavra, atingidos. Do contrário, São Francisco de Assis vai dizer uma das frases dele: quando fores pregar o Evangelho, se necessário, use palavras. Se necessário, use palavras. Porque eu prego a palavra de Deus é com a minha vida. Eu tenho que ser um cristão a começar pela minha casa. E a igreja nos ensina isso, e a igreja diz que nós somos, cada família aqui é a igreja doméstica. Ela começa lá na tua casa. Começa na minha casa. O efeito é o contrário. Eu tenho que viver a palavra de Deus começando pela minha primeira igreja, que é a minha casa. Depois eu levo isso para a minha igreja, comunidade, levo isso para o meu trabalho, levo isso para a minha faculdade, para os meus estudos, para a minha família, onde quer que eu esteja. A proposta de Deus é essa para nós. E Paulo vai dizer: tudo me é permitido, mas em tudo me convém. Porque nós temos a liberdade que Deus concedeu a cada um de nós. Nós somos livres. Quando Deus vai dizer lá em Gênesis, no capítulo 1, versículo 26, façamos o homem à imagem e semelhança, Ele quer dizer que nós somos a sua imagem e semelhança, numa das características de Deus, que é a liberdade. Uma vez que Deus não tem espírito, não tem corpo, é espírito, nós somos livres. Quando Deus diz que nós somos a sua imagem e semelhança, uma delas é a liberdade. Outra semelhança da imagem de Deus é a capacidade de amar. Porque nós somos o único ser que somos capazes de amar, embora muitas vezes a gente não entenda isso, embora muitas vezes a gente não consiga viver isso, nem dentro da nossa casa. Então é preciso que essa palavra venha com a proposta nessa noite, na noite anterior, amanhã, de mudar a minha vida. Eu acredito que eu esteja falando para pessoas de caminhada, pessoas que já têm uma vida com Deus. Ricardo citou na sua oração conversão, né? Errar e voltar, pegar o caminho novamente. Eu acredito que nós já passamos essa fase. Todos nós aqui já temos consciência de que Deus é Deus. Ponto. A gente saiu daquela fase, como o próprio Paulo fala, de comidinha, de papinha, de amassar a comidinha e colocar na nossa boca. Nós temos uma fase já de comer coisas mais sólidas. Não dá para a gente ficar a vida inteira comendo comidinha, papinha, que a gente vai se enfraquecer.
Em Atos, capítulo 1, versículo 8, Jesus vai dizer: eu darei o Espírito Santo que vos dará força. O Espírito está em mim e está em você. E às vezes a gente anda na rua como se fôssemos derrotados. Mas eu tenho a força do Espírito Santo, que foi uma promessa de Deus, através de Jesus, para mim e para você. Eu vos darei força. E se Deus disse isso para nós, Ele cumpre aquilo que Ele disse. As promessas de Deus são todas cumpridas em nossa vida. Eu costumo dizer, quando eu vou fazer, por exemplo, a exéquias para alguma família, de que nós muitas vezes prometemos tantas coisas, não é? Como homens que somos. O ano que vem, esse ano que entrou, né? Vou trocar de carro, vou comprar uma casa nova, vou fazer faculdade. Eu faz 10 anos que estou querendo fazer faculdade. Fala, ano que vem eu vou fazer teologia. Não é? Todo ano ela pega no meu pé. Algumas promessas a gente cumpre, outras vão pelo caminho. Mas eu posso garantir para vocês que toda promessa que Deus fez, faz. Se não se cumpriu, ainda se cumprirá na tua vida. E se eu creio nisso, eu tenho que tomar posse dessa graça. Porque a graça não é para uns, a graça é para todos. Porque o próprio Jesus vai dizer: eu vim para que todos. Ele não disse: eu vim para os apóstolos, eu vim para o grupo Promotores da Paz, eu vim para a Renovação Carismática, eu vim para a Legião de Maria. Não. Ele disse: eu vim para que todos tenham a vida. Eu tenho que buscar essa vida na pessoa do nosso Deus. E somente nele eu encontrarei. E o próprio Jesus vai dizer: vinde a mim, vós todos que estão cansados, porque eu vos aliviarei. Porque eu sou manso e humilde coração. E o que Deus espera de nós através de Jesus, com o Espírito Santo que habita em você? Que eu e você também sejamos mansos e humildes de coração. Eu digo para vocês: é fácil? Não. Eu vivo essa busca diária na minha vida. Um exemplo, no trânsito. Eu dirijo praticamente o dia inteiro. E como passo abençoado na nossa vida. Quantos abençoados Deus nos coloca no nosso caminho. E dentro do carro eu exerço ali a minha busca da santidade. Falo: Deus, mas esse santo, por que tem que fechar o farol? Não é? Não acontece isso? O cara vai passar, vê que o farol é fechado, ele atravessa, deixa o carro no meio do farol da rua, você não consegue passar? Isso acontece comigo isso? É um exemplo. Aí você para, hoje mesmo fui parar, diminuir para passar uma pessoa na faixa, o cara de trás, na buzina. Aí você respira fundo e fala: meu Deus do céu. A vontade de dar com a cabeça para fora, né? E dizer: amado. Então a gente vive o exercício da paciência, da santificação no trânsito. Quantas vezes? Porque a vontade é xingar mesmo. Aí a gente tem que abrir um parênteses, né? Primeiro você tem que pensar na tua vida, porque você pode xingar um cara e levar um tiro na cabeça hoje, não é? E outras tem que pensar que você é cristão. Porque o cara que você pode estar xingando atrás de você, ou do lado, na tua frente, é o cara que você vai falar à noite no grupo de oração, não é? Então a gente tem que engolir. Porque ser cristão aqui, com o microfone na mão, é fácil. Agora, viver a santidade, buscar viver a santidade lá fora, aí é o compromisso. Eu não estou dizendo nenhuma novidade, mas estou dizendo uma realidade. Certa vez uma mulher chegou na igreja com um colchão nas costas.
E o colchão. Soltou a campainha na casa do padre. Falou, padre. O padre olhou, ele viu o colchão e falou, filha, que é isso? Tá louca? Não, padre, a partir de hoje meu marido vai morar aqui com o senhor. Não, filha, não pode, não. A casa do padre já é apertada, não dá, não tem condições. Não, padre, mas a partir de hoje ele vai morar aqui com o senhor. Mas por que, filha? O que aconteceu? Não, padre, é simples. Porque aqui na igreja uniu-se um santo. Aqui na igreja, olha, nunca vi homem igual. Ô santidade! Se ao caso do padre tivesse tantos quartos, teria tantos colchões lá. Então o convite não é para a igreja. O convite é da igreja para fora. Porque nós aprendemos ainda na catequese, né? Ainda na infância, ainda como ensinamento da igreja, que termina, por exemplo, a missa, começa a missão. Termina a missa, começa a missão. Aprendi na igreja que ser cristão significa ser outro Cristo. Manso e humilde de coração. Esse é o chamado, um dos chamados para que a gente possa viver com essa marca que eu carrego na minha vida. Porque uma coisa é certa, ela já está selada em nós. Já está selada em mim e em você. Nós temos exemplos na palavra de Deus e tantas outras. Poderíamos pegar, por esse discurso falado sobre a semana passada, foi discutido sobre Zaqueu. Zaqueu, quando teve um encontro com Jesus, ele mudou de vida. Zaqueu mudou de vida. Quando Jesus olhou para Zaqueu e disse, Zaqueu, desce dessa árvore porque hoje eu vou estar na tua casa, mudou a vida completamente de Zaqueu. Quando Jesus teve um encontro pessoal com Maria Madalena, em que um bando de homens queriam matá-la, quando ela se viu com Jesus, somente os dois, Jesus olhou nos olhos dela com amor. Diz para ela, eu também não te condeno. E Maria Madalena mudou de vida. E a igreja a chama de Santa Maria Madalena. Santo Agostinho era bêbado, era um homem da vida. E sua mãe rezou por ele, diz, quase 30 anos. Ele se tornou um dos grandes doutores da igreja. Peguei apenas 3 exemplos. Paulo, né? Paulo matava, perseguia, passou a ser perseguido. Esse chamado a mudar de vida hoje é para nós, porque eu também tenho um encontro pessoal com Jesus, porque eu também já tive o meu encontro pessoal com Jesus, porque eu tenho meu encontro pessoal com Jesus todas as Eucaristias. E muitas vezes eu continuo a mesma pessoa. Muitas vezes eu ainda não consegui enxergar esse amor de Deus por mim. Mas eu posso afirmar para vocês, quando Jesus olha nos teus olhos, quando você o vê e contempla na Eucaristia, quando você o vê e contempla através da palavra, quando você vê e contempla Jesus através do irmão, Ele quer que você mude de vida. Ele quer que você deixe que essa marca que está em você aflore. Porque é muito bonito e é muito bom cantar louvores ao Senhor. Mas não é o suficiente.
Cada dia que passa, nós caminhamos para o fim, para a volta de Jesus. E quando nós falamos em vida eterna, muitas vezes a gente pensa na vida eterna somente no céu. Mas a vida eterna também é no inferno. Também é no inferno. E aí a opção de estar no céu ou no inferno, ela é minha. Exclusivamente minha. E o profeta Ezequiel vai dizer isso lá no capítulo 18. A salvação, ela é individual. Você pode buscar, você pode interceder, você pode orar pelo teu filho, pela tua esposa, pelo teu pai, pela tua mãe, mas quem tem que buscar a salvação é Ele. E eu tenho que buscar a minha salvação. Eu quero muito um dia estar lá no céu, encontrar a minha filha na cara, não como filha, mas olhar para a minha filha e dizer: que bom que você está aqui. Olhar para o meu filho e dizer: que bom que você está aqui. E que eles olhem também e falem: meu pai está aqui. Eu costumo dizer que eu quero estar no céu. Não precisa ser um apartamento do Jardim Avelino. Pode ser aquele apartamento lá da Coab, com quarto, sala e cozinha, chamados apartamentos hoje, né? Não precisa ser da Coab. Qualquer apartamento que você vai hoje aí não é? Mas eu quero estar no céu. Porque voltando a João 14, quando Jesus fala: na casa de meu pai há muitas moradas, que é uma das promessas de Deus na nossa vida, Ele quer que uma dessas moradas seja minha e sua, mas Ele quer que você construa a sua morada. Eu construo a minha morada aqui, todos os dias, amando, respeitando, valorizando, sendo como Jesus, manso e humilde de coração. Aí nós chegamos em casa, o filho que não veio hoje vai dizer: pai, como foi lá? Aí eu, cheio do Espírito Santo de Deus, na unção do Espírito, digo assim para ele: por que você não foi? Aí para colocar a cereja no bolo: seu preguiçoso! Porque o chifrudo, o rabugento, o rabudo, ele quer atentar àqueles que buscam a Deus. Se a tua casa está em harmonia, é lá que ele vai atazanar, como diria minha avó. Quando acontece na casa de vocês, está tudo bem. Está tudo bem. De repente quebra um copo, vira um furdúncio. O chifrudo passa com um rabo e todo mundo cai na onda dele. Aquela paz que estava, ele fica assim: peguei esses trouxas. E às vezes na hora de você ir para a missa, às vezes na hora de você vir para o grupo aqui, chega de cristão enceradeira, que roda e não sai do lugar. Tem vários tipos de cristão. Tem o cristão açúcar. Talvez alguém não tenha vindo hoje por causa da chuva, não é? É o cristão açúcar. Ah, não vou sair não. Caiu um pico, veio aqui no cabelo da propaganda lá do jogador lá, né? Que a mulher se esconde lá, pim, acabou tudo. Tem o cristão peixinho. Conhece o cristão peixinho? Ô irmão, foi na missa? Nada. Ô irmão, está orando? Nadica de nada. É o cristão peixe. Ô irmão, você ora para mim, nada, tá bom? Tá bom, irmão. E você está orando? Nada. E tem aqueles que são contaminados pelo vírus da Gabriela. Sabe qual é o vírus da Gabriela? Eu nasci assim, eu cresci assim, vou morrer assim. Gabriela.
Não muda de jeito nenhum. A palavra não está fazendo o efeito que ela tem que fazer. A mudança de vida ela tem que ser diária para nós. Vou pegar outra passagem aqui. Pegue comigo, por favor, 2 Reis, no Antigo Testamento. 2 Reis, no capítulo 2. Segunda Reis, capítulo 2, versículos 9 ao 11. Na renovação costuma dizer assim: quem encontrou diz amém. Amém. Oh, glória. A palavra diz assim para nós: tendo passado Elias, disse a Eliseu, pede-me algo antes que eu seja arrebatado de ti. Que posso eu fazer por ti? Pergunta Elias a Eliseu. Eliseu respondeu: seja-me concedida uma porção dobrada do teu espírito. Elias responde: pedes uma coisa difícil. Replicou Elias: entretanto, se me vires quando eu for arrebatado de ti, isso te será dado, mas se não me vires, não te será dado. Continuando no seu caminho, entretidos a conversar, eis que de repente um carro de fogo com cavalos de fogo os separou um do outro, e Elias subiu ao céu num turbilhão. Pede-me algo. Se aparecesse para nós um profeta hoje aqui, aparecesse o próprio Jesus e dissesse para nós: pede-me algo, talvez nós pedíssemos tantas coisas. Eu quero um Land Rover, acho lindo o Land Rover. Eu quero um apartamento, um por andar, para não ter vizinho nenhum mexendo o saco. Eu quero o último, agora é Ultrabook, né, que chama. Eliseu usa de sabedoria e pede uma porção dobrada do Espírito Santo de Deus. Uma porção dobrada da marca de Deus em sua vida. Ele não se contentou apenas em ter o Espírito Santo. Ele queria que esse Espírito Santo fosse dobrado, redobrado na tua vida. E Deus concede isso. Deus concede a Eliseu essa graça. Tamanha é que eu vou pedir para vocês andarem um pouquinho a Bíblia no próprio Reis, no capítulo 13. Caminhe um pouquinho para frente no capítulo 13. Lá no versículo 20, fala assim para nós: Eliseu morreu e foi sepultado. Guerreiros moabitas faziam a cada ano incursões na terra. Ora, aconteceu que um grupo de pessoas, estando a enterrar um homem, viu uma turma desses guerrilheiros e jogou o cadáver no túmulo de Eliseu. O morto, ao tocar os ossos de Eliseu, voltou à vida e pôs-se de pé. Tinha a unção de Deus em Eliseu ou não? Tinha ou não? Esse homem foi atendido por Deus ou não? Hã? Foi ou não? Porque ele ousou. Eliseu foi ousado. Agora imagina a cena, né?
Não necessita não. A Bianca, imagina a cena, Bianca. Você, mais 2, 3 amigos, morreu lá, tá levando o morto, né? Para enterrar. De repente você vê um bando de dinheiro querendo atrás de você para te matar. O que você faz? É besta. Larga o bicho lá e ó, não é já tá morto mesmo, né? Vou salvar minha pele. Aí eu fico pensando, até então eu não sabia que tinha morto com sorte. Aí ou um morto sortudo, né? Os caras jogaram o morto no túmulo de Eliseu. E a palavra de Deus fala que ele voltou à vida ao tocar os ossos de Eliseu. Porque a unção desse homem era tão grande que mesmo morto, seus ossos continuavam com o Espírito Santo. Imagine amanhã o Nilson. Amanhã não, né? Demora um pouco. Estou lá no cemitério de São Pedro, lá no buraquinho lá, 7 palmas mais da terra. Aí está lá o pessoal da Paula de São José fazendo apostolado, né, gente? O pessoal da Legião de Maria. Aí toca lá nos ossos do Nilson, imaginou? Eita, que glória! O povo sai correndo. Nós temos que ser ousados quando pedimos o Espírito Santo de Deus. Nós católicos precisamos entender uma coisa. Nós somos o povo de Deus escolhido, como o povo de Deus escolhido para caminhar no deserto. A diferença é que aquele povo lá que caminhava no deserto, e Deus chama aquele povo de cabeça dura, e vai mostrando sinais para eles todos os dias. E nós, a diferença daquele povo e nós, não é que nós melhoramos em relação a ele, nós continuamos o mesmo povo de cabeça dura. Só que de lá para cá, nós recebemos 2 presentes de Deus. O povo recebeu o pão, recebeu água, recebia a sombra para que caminhasse com eles durante o dia. Nós recebemos o pão, a sombra, a água, recebemos Jesus e recebemos o Espírito Santo. E muitas vezes nós continuamos sendo o mesmo povo de cabeça dura. O mesmo povo de cabeça dura. Eu preciso assumir aquilo que Deus me chamou. O meu chamado. Eu vou pedir para vocês abrirem lá em Efésios, no capítulo 1, inclusive é o tema, a chamada de hoje, né? Na pregação de hoje, da palestra de hoje. Efésios 1, 13 e 14. Efésios 1, 13 e 14. Diz assim: nele também vós, depois de teres ouvido a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, na qual tendes crido, fostes selados com o Espírito Santo que fora prometido, que é o penhor da nossa herança, enquanto esperamos a completa redenção daqueles que Deus adquiriu para o louvor da sua glória. Nós somos marcados, temos a marca da promessa de Deus em nossa vida, que é o seu Espírito Santo. E eu preciso criar com o Espírito Santo aquilo que nós chamamos no mercado. Por exemplo, eu sou do mercado, eu sou do comercial, né? Quem trabalha aqui no comercial? Quem trabalha na área comercial aqui? Tem alguém? Olha lá.
Vitor de Lúcio, né? A gente fala comercial, mas é tudo vendedor, né? Meu filho falou assim, meu filho está trabalhando com vendas agora também. Aí ele falou assim para mim, pai, vendedor é tudo igual, eu falei, é tudo vagabundo. Brincadeira, meu filho. Esse é meio vagabundo. Nós chamamos algo no mercado, que hoje, né, é uma linguagem nova, fala que nós temos que criar no mercado, para você ter um bom negócio, relacionamento. Não é isso? A linguagem do mercado comercial? Você tem que ir no cliente e criar um relacionamento com ele. Não é? A gente ouve isso muito no mercado comercial. Se você não tiver relacionamento, você não vai vender. Nós temos que trazer esse relacionamento, essa busca do relacionamento, como nós temos, por exemplo, no mercado comercial, para a nossa vida espiritual. Mas aí eu tiro a palavra relacionamento por intimidade. Eu, no meu começo de vendas, comecei na rua em 94, portanto há 20 anos. Eu vendia muito pela amizade. Virava amigo do cara, comprava pela amizade. Eu ia nas lojas, falava de tudo, futebol, política, religião, discutia um monte de assunto. Aí no final o cara só pode dar um pedido para você. Às vezes nem falava da mercadoria, o cara comprava pela amizade. Nós temos que criar com o Espírito Santo uma amizade, uma intimidade com Ele. Porque nós aprendemos também na igreja que o Espírito Santo é uma? O que é? Terceira pessoa. E como pessoa eu tenho que conversar com Ele. Porque eu converso com as pessoas. Eu também tenho que criar com o Espírito Santo também essa intimidade, esse relacionamento, essa amizade com Ele. E o que me faz chegar a isso? O que me faz? Se eu ficar em casa assistindo, como é que chama agora? Em família. Se eu ficar em casa assistindo Big Brother, se eu ficar em casa vendo aquelas porcarias que a Rede Globo joga na minha casa todos os dias, eu não vou criar intimidade com o Espírito Santo. Eu vou criar intimidade com o Espírito Santo na oração. Para nós católicos, eu vou criar intimidade com o Espírito Santo na Eucaristia. Tem uma oração na igreja que nós rezamos todo domingo e fala assim: creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo. Aí lá no final da oração a gente fala assim: creio na Santa Igreja Católica. Eu pergunto para você como católico, quando foi a sua última confissão? Quando foi? Não responda não. Pergunta para você. O meu genro é evangélico. Na igreja dele não existe a confissão como sacerdote. Na nossa existe. E se eu digo lá, se eu professo que eu creio na Santa Igreja Católica, eu creio na confissão que a igreja me propõe. E nós católicos fugimos da confissão. Quando eu fujo da confissão, eu fujo da intimidade com o Espírito de Deus. Porque é a confissão que vai me liberar, que vai tirar a sujeira que está no meu coração, para que aquela Eucaristia venha fazer morada em minha vida. Eu crio intimidade com o Espírito Santo na leitura diária da palavra. Eu crio intimidade com o Espírito Santo com meus joelhos dobrados no sacrário. Porque às vezes eu vou à igreja, eu passo pelo pé de todos os santos que estão no altar e não entro lá para falar com Jesus 5 minutos. Para dobrar o meu joelho e falar: Senhor, o que queres de mim? Isso é criar relacionamento com o Espírito de Deus.
Porque o Senhor vai dizer para nós lá em João, em Apocalipse, no capítulo 3, versículo 16: eu quero estar e vir à tua casa, sentar à tua mesa, cear contigo. Esse é o desejo de Deus para nós. Essa é a vontade dele. Agora ele não vai vir cear numa casa onde está suja, numa casa onde está podre. Não, nosso Deus é um Deus que merece o melhor de nós. E o melhor que eu posso apresentar para Ele é o meu coração, porque é o que de fato interessa para Ele. E muitas vezes eu sou aquele cristão, aquele católico manco. Hoje se der eu vou à missa. Vai te catar. Por favor. Falei aqui no começo, nós somos mais crianças. Se der eu vou, como se eu estivesse fazendo um favor para Deus. Isaías 49, o Ricardo citou isso. No seio da nossa mãe, lá no seio, antes da concepção, Deus havia nos consagrado, nos amado. Portanto, Ele nos escolheu, não foi eu que escolhi a Deus. E muitas vezes eu ajo com soberba, como se Deus precisasse de mim. Coitada de mim. Que Jesus fala para Pilatos, lá quando está interrogando ele. Pilatos fala: se eu quiser eu tenho poder para te soltar. Jesus olha para ele assim: você não teria autoridade nenhuma sobre mim se meu Pai não tivesse dado. Você não teria ido trabalhar hoje se Deus não quisesse que você trabalhasse. Você não teria levantado da cama hoje se não fosse pela graça de Deus. E a gente se sente soberbo. Católico manco. Apocalipse 3,16, sabe o que Deus fala para nós? Através de João: ou você é quente ou você é frio. Porque se você for morno, eu vou te vomitar. Está na hora da gente decidir que tipo de católico que eu quero ser. Católico meia boca? Está cheio por aí. Está cheio por aí. Não dá mais para ficar brincando. A marca está em você, meu irmão. É necessário se decidir aquilo que você quer na tua vida. Jesus curou 10 da lepra. Voltou. Jesus cura as nossas lepras todos os dias. E muitas vezes eu nem sequer dentro da minha cama e agradeço a Deus. Porque eu levantei, fui trabalhar, produzi, voltei para a minha casa. Muitos saíram hoje e não voltaram. E aí eu acho que eu sou o quê? Eu sou um sopro de Deus. Então eu preciso decidir por aquilo que nós queremos de fato na nossa vida. Eu espero que a gente decida em ser homens quentes da fé. Que o Espírito Santo que você recebeu um dia lá no teu batismo, que você confirmou um dia no teu crisma, se está aí apagadinho, se está somente aquela chaminha, que hoje ele possa de fato reacender na tua vida. Porque esta é a vontade de Deus. Que nenhum de nós se perca.
que nenhum de nós perca. Estamos finalizando já. Eu queria citar duas situações para vocês. Uma é do profeta Ezequiel. Lá no capítulo 24, não vamos abrir? Lá em 24, Ezequiel, a palavra de Deus fala que Ezequiel fica mudo. Ezequiel fica mudo. Deus tira a voz do profeta Ezequiel. Ezequiel era um profeta e sacerdote. Em um determinado momento, Deus tira do profeta Ezequiel a sua voz. Depois, se vocês puderem ler em casa, leia 24. Depois do capítulo 33, Deus restaura a voz do profeta Ezequiel. Entre o 24 e o 33 são 6 meses em que o profeta Ezequiel fica sem voz, fica mudo. E nesses 6 meses Deus muda a vida do profeta. E ele ensina para Ezequiel 3 coisas fundamentais e que ensina para nós essa noite. É preciso, muitas vezes, a gente ficar no silêncio. É preciso silenciar o nosso coração. Você anda hoje pelas ruas, né? As pessoas com aqueles fone no ouvido, tem um que anda com aqueles negócios desse tamanho assim na cabeça. Não é? É uma barulheira, um barulho já no trânsito, e aquela pessoa. Outro dia sentou um rapaz do meu lado do metrô que eu ouvia toda a música que ele estava ouvindo lá. Tão alto estava o negócio. A gente não para silenciar. Silenciar o coração para ouvir aquilo que Deus quer falar para nós. Às vezes a gente chega dentro do sacrário, chega lá e fala: Senhor, eu preciso mudar de emprego, eu preciso que meu marido me ajude, eu preciso que meu filho volte para a igreja, eu preciso disso, eu preciso daquilo. Chega no sacrário, despeja um monte de coisa nos pés de Jesus. Obrigado, Senhor. Não espera Deus falar. Isso não é diálogo, isso é monólogo. Precisa ouvir Deus falar para nós. E Deus faz isso com Ezequiel. Tira a voz dele para que ele possa ouvir o que Deus quer dele. Uma vez mudo, porque silenciar é diferente de mudo. Porque a gente fala mais do que o homem da cobra, como diria, né? Eu sou mudo. Fala pra caramba. Uma vez eu e a Tânia, posso falar, minha filha está aqui, meu gênio, até como testemunho. Minha filha namorou 3 anos com um rapaz que eu e a Tânia sentíamos que ela não ia ser feliz. E nós dobrávamos o joelho, orava a Deus para que Deus mudasse essa situação. A gente nunca bateu em frente com a nossa filha, sempre na oração. Eu namorava dela, não que ele fosse um mau rapaz, não, nada disso, trabalhador, mas era uma pessoa que a gente sentia que não ia fazer minha filha feliz. Eles namoraram 3 anos. Se eu falei com ele 15 minutos, foi muito, porque ele não falava, sempre a cara fechada. E eu e minha mulher rezando. E Deus atendeu nossas preces. O Luciano era um rapaz trabalhador, mas era um rapaz que não era de Deus. Falava da igreja para ele, o bicho saía correndo. E a gente pedia para Deus: coloca o nome de Deus para minha filha. Ela conheceu o Robson. Primeira vez que eu saí com o Robson, ele falou umas 3 horas no meu ouvido. Falei: Senhor, já está atendendo demais, meu filho. O bicho falou que não parava mais. A gente comeu uma pizza, a pizza esfriou, tudo que ele falou. Nós pedimos o nome de Deus. Eu falei para a Tânia: próxima vez que a gente for rezar para o Marcos, agora vamos pedir para Deus mandar uma mulher de Deus para o Marcos, mas manda católica. Não, brincadeira. Deus ouve a nossa prece. O livro de Eclesiastes, capítulo 2, vai dizer para nós isso. Paciência, espera no Senhor.
E a gente tem uma maneira de falar, né? Blá, 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 blá. A linguagem corporal, quem é da área da educação, eu trabalho na área da educação, eu aprendi que existe a leitura de imagem, né? Na língua portuguesa, lá a professora dá um texto, uma imagem lá, e a criança faz uma interpretação da imagem. A gente faz a interpretação do nosso corpo. Então a interpretação que a gente faz quando a gente vê dois ouvidos na boca, a gente entende que é para a gente falar menos, né? E ouvir mais. Não é? A interpretação é essa, né? Se eu tenho dois ouvidos e uma boca, subentende que eu preciso ouvir mais. E nem sempre isso acontece. A gente fala muito mais do que ouve. Então, além de silenciar o coração, é preciso também parar de falar um pouco. Porque às vezes na ânsia de falar, a gente acaba atrapalhando. Porque o que trouxe Agostinho para a igreja não foi a mãe dele ficar falando lá no pé do Agostinho. O que trouxe Santo Agostinho para a igreja foi a oração dela. Foi a persistência na oração. E quanto tempo? Então, se teu filho está afastado, meu filho está afastado da igreja. Meu filho mal vai na missa de vez em quando. O que eu ia aprender a fazer? Dobramos o nosso joelho. Porque eu sei que o Senhor vai ouvir a minha prece. Essa certeza eu tenho no meu coração. Porque o livro do Eclesiastes, capítulo 2, fala isso para nós. Confia e espera no Senhor. Se ele está dizendo isso, eu confio e espero no Senhor. Por que eu confio e espero no Senhor? Porque Paulo vai dizer para nós, nos Atos dos Apóstolos, crê no Senhor Jesus, você e tua casa será salvo. Eu creio nas promessas de Deus na minha vida. E o terceiro passo que Eliseu vive, que o profeta Ezequiel viveu, foi a conduta da sua vida. Ele precisou silenciar, ele precisou ficar mudo, não falar nada fisicamente e vigiar diariamente durante 6 meses a sua conduta. Eu preciso vigiar também diariamente, não durante 6 meses, mas por toda a minha vida, como eu conduzo ela. Santo João Paulo II ficava 4 horas diante do sacrário. Levantava às 4 da manhã e ia para o sacrário. Papa Emérito Bento XVI, 3 horas no sacrário. Papa Francisco, 4 horas no sacrário. Padre Marcelo Rossi, 3 horas no sacrário, todos os dias. Padre Fábio de Mello, 4 horas no sacrário. Monsenhor Jonas Abibes, 4 horas no sacrário. Quando eu confesso, não é porque eu sou melhor que ninguém, é porque eu preciso confessar para ser melhor. Quando eu paro para fazer a minha oração diária, eu paro não porque eu sou bom, pelo contrário, porque eu sou miserável. Porque se eu não orar a Deus, eu sou o pior dos piores. Se eu não tiver a Eucaristia na minha vida, eu não sou nada. E aí Santo Agostinho vai dizer para nós: quem tem Deus tem tudo. Quem não tem Deus não tem nada. Quem não tem Deus não tem nada. Então eu preciso buscar e fundamentar a minha vida no Deus que já prometeu para nós, através do teu Espírito Santo, e que a vitória para nós é certa. Porque em Cristo nós somos mais que vencedores. Porque o Espírito Santo habita em nós.
Como o próprio Paulo fala, nós somos o templo do Espírito Santo. E como templo do Espírito Santo, eu preciso que a minha vida seja conduzida por Ele. Eu tenho a pretensão de dizer, como Paulo disse, já não sou eu quem vivo, é Cristo quem vive em mim. Para o homem chegar num estágio desse, a entrega dele foi total. Aqui ninguém é santo. Nós estamos na igreja porque nós buscamos e queremos ser santos. Lá no livro do Levítico, Deus vai dizer: sede santos, porque eu sou santo. Deus nos convida, nos chama à santidade. Ele nos chama à santidade porque nós somos capazes de ser santos. Só depende, meu irmão, de mim e de você. As armas nós já temos. Já está estourado, né? Só para finalizar. Atos dos Apóstolos, capítulo 8, conta a história de um homem. Não vamos ler não, senão vai demorar muito. Só para a gente finalizar. Atos dos Apóstolos, capítulo 8, se quiser ler em casa. Conta a história do homem, do eunuco. Eunuco era um homem que, para servir a rainha, eles cortavam. Tem uma menininha aqui, mas ela vem. Cortava o bigolinho fora. Tem duas, né? O eunuco era isso. Ele era castrado para servir a rainha. Agora imagine tirar, eu não sei para vocês, mas para mim, tirar aquilo que é mais importante para o homem, né? Não é? Tem dois braços, duas pernas. Agora o danado é um só. E os caras castravam esses homens para servir as rainhas. Esse eunuco, em Atos dos Apóstolos, como ele não tinha muito o que fazer, imagina, castrado, o cara vai fazer o quê? O cara servia a rainha e se transformou naquele que cuidava da riqueza do reinado, do império. Com isso, com cargo de autoconfiança, ele se transformou um homem rico. E a palavra de Deus conta em Atos dos Apóstolos que ele estava sentado no seu carro, lendo a palavra de Deus, o livro do profeta Isaías, e não entende nada. E Deus manda a esse homem, o profeta, o apóstolo Felipe. Felipe pergunta para ele: o que está lendo? Estou lendo aqui a palavra de Deus, eu não entendo nada. Você poderia me explicar? E Felipe explica para aquele homem a palavra do profeta Isaías e vai passando por toda a história até chegar em Jesus Cristo. No final da conversa, o homem fala para Felipe: eu quero ser batizado. O carro já não está parado, eles estão andando. Aquele homem vê uma água, um rio, manda parar o carro e fala para Felipe: me batiza agora. Eu quero receber o Espírito Santo agora. Felipe desce do carro com aquele homem e o batiza. E aquele homem sente a sua vida se transformar. Era um homem rico que tinha posses, cuidava da riqueza da rainha. Mas era vazio, porque não tinha a graça de Deus em sua vida. Às vezes nós corremos atrás de tantas riquezas. Às vezes a gente esquece a família para ficar no trabalho. Às vezes a gente se dedica a tantas coisas fúteis e somos pouco por dentro. Deus nos deu a maior riqueza que nós temos, que é a vida. Deus confiou a você, homem e mulher, uma família. Deus colocou em você aquilo que é mais sagrado, que é o seu Espírito Santo. E às vezes a gente fica correndo atrás de coisas que não nos levam a nada.
fala sepulcros caiados. Louve e agradeça a Deus porque você tem aquilo que é o maior tesouro, que é a maior riqueza, que é a presença dele marcada na tua alma, no teu coração, que é o seu Espírito. Vou convidar você mais uma vez a ficar em pé. Vou pedir para que você dê a mão à pessoa que está do seu lado. Você feche os seus olhos. E que você possa clamar a esse Espírito Santo nessa noite na tua vida. Se você tem dificuldade de falar, que você possa no teu coração. Mas eu quero, Senhor, nessa noite pedir, assim como o profeta Eliseu, que o Senhor nos dê uma porção dobrada do teu Espírito Santo. Que o Senhor venha nessa noite, Senhor, restaurar corações, transformar vidas, fortalecer a nossa fé, Senhor. Porque como tu mesmo fala, sem ti não podemos fazer nada, Senhor. E nós queremos ser homens e mulheres decididos a ser conduzidos pelo teu Espírito Santo. Como o Senhor mesmo fala em João 14, o Senhor nos dá o Paráclito, o defensor, o advogado, aquele que defende a nossa causa, aquele que vai defender cada um de nós, aquele que vai fortalecer a nossa fé. E que o Senhor venha nessa noite, Senhor, através do seu Filho Jesus, restaurar em nós, fortalecer em nós, reavivar em nós o teu Espírito Santo, para que nós possamos sair daqui homens e mulheres renovados, transformados pelo teu poder, pela tua graça, pelo teu amor, Senhor. Todo joelho se dobrar, toda língua proclamará que Jesus Cristo é o Senhor. Todo joelho se dobrar.
Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Então, irmãos, eu gostaria de agradecer a presença do Nilson aqui no nosso meio hoje. Sempre palavras profundas, né? Palavras de transformação de vida. Eu espero que essas palavras que o Nilson trouxe para nós aqui possam servir para nos ajustar na nossa caminhada. Ajudar a nós a encontrarmos um pouquinho, né? Aquela direção que às vezes nós pegamos alguns atalhos pequenininhos. Que essas palavras possam nos colocar na direção novamente. Então vamos agradecer a Deus nesse momento pela vida do Nilson, pela vida da sua família aqui conosco hoje, né? Eu gostaria que todos estivessem então com o coração agora aberto mesmo, para que o Senhor pudesse derramar agora a tua luz no nosso meio, para que o Senhor pudesse vir abençoar a vida do Nilson, por ele poder ter se dispor a desenvolver esse tema conosco hoje, para edificar o reino de Deus no nosso meio. Trouxe a sua família para estar conosco, para viver esse momento de comunhão e graça. Por isso nós te agradecemos, ó Deus Todo-Poderoso. O Senhor que tem sido um Deus zeloso, meu Deus. O Senhor que tem cuidado, Senhor, de cada família aqui. O Senhor que tem cuidado de cada vida, meu Deus. O Senhor que tem cuidado, Senhor, de cada um de nós, Senhor, com a tua própria mão, meu Deus. Nós queremos nesse momento te agradecer pela vida do Nilson, pela disposição dele de estar conosco, Senhor. Que ele possa, Senhor, com essa disposição de estar, Senhor, edificando o teu reino, meu Deus, ter muitos frutos na sua caminhada cristã. E que o Senhor, o eleve no muito por ele ter sido fiel no pouco, meu Deus. E que o Senhor possa colocar a cada um de nós que nos dispomos nessa noite, Senhor, a estarmos aqui, Senhor, a estarmos recebendo uma porção da sua bênção e da sua graça nessa noite. Que a tua graça e o teu amor, Senhor, resplandecem em nossos corações. Que o teu divino Espírito Santo, Senhor, recaia sobre nossas vidas, nos ajudando, Senhor, a direcionar a nossa vida, Senhor, para os teus caminhos, com intimidade no seu Espírito, na graça do Senhor Jesus, pelo poder do seu Espírito Santo e da Santa Virgem Maria. Amém. Amém. Muito obrigado, irmão. Uma salva de palmas para Deus. Posso estar mais vezes conosco. Amém. Amém? Posso fazer um convite, pessoal? Acho que o Alê deve ter falado já semana passada, mas para reforçar, não é? Quem tiver disponibilidade, domingo agora vamos ter uma tarde de louvor. Está vindo um pregador da renovação carismática lá de São José dos Campos. É um menino muito ungido por Deus, tem uma história de vida maravilhosa também. Vai estar fazendo a pregação para nós. O tema é Família, o Santuário da Vida. Então nada mais propício para a nossa família. Então quem quiser estar, puder estar com a gente no domingo, a partir das 4 horas da tarde, encerraremos a tarde de louvor com a presença do Padre Nilson, que fará a missa para nós das 18 horas. Amém? Amém. Cada vocês lá. Amém, Deus, obrigado. Pode sentar um pouquinho, né? Eu gostaria de finalizar com os louvores do Edmilson, mas antes eu gostaria de agradecer aqueles que estiveram aqui conosco pela primeira vez, né? Eu gostaria de agradecer ao Reinaldo por estar aqui, viu, Reinaldo? Estou feliz com a tua presença aqui. O Reinaldo já nos acompanhou muitos anos conosco, hoje está aqui de volta, né? Eu gostaria que Deus pudesse estar abençoando muito a tua vida, viu? Agradeço muito a gente, já está com a gente há alguns dias. A família do Nilson, nós já agradecemos, né? Que eles estão pela primeira vez. A Lúcia também pela primeira vez. Ah, não, você já está aqui faz tempo, não precisa agradecer. Então, agradeço a cada um por ter estado conosco aqui. Quero dizer que a próxima pregação, né, na semana que vem, quem que é? É o Alê, não é o Márcio? É o Alê. Então, a próxima é o Alê, ele vai trabalhar conosco. Qual é o tema? Alguém lembra? Peraí, Edmilson, só um minutinho, viu? Para mim poder fechar isso aqui. Olha, então, hoje, dia 23/5, foi a pregação do Nilson com a marca da promessa. A pregação do Alê vem sendo
temos gigantes dentro de nós. Eu peço a todos que puderem estar presentes. É uma pregação assim que vai mexer muito com o nosso interior. É algo assim muito grande para a gente poder trabalhar. Depois o Nilson volta, depois do Alê, com o desafio de seguir Jesus. Não é isso? É o desafio. E eu acho que ele vai deixar um desafio para nós aqui. Então eu acho que vai ser uma noite assim maravilhosa. E depois é o Márcio com outro tema fantástico chamado de obediência. Depois desse ciclo, aí nós temos alguns outros pregadores que vêm aqui nas outras semanas e a gente vai estar colocando aqui. Só para vocês poderem, olhando para isso daqui, onde eu estou aqui, não é? E às vezes a gente se perde um pouquinho no caminho, né, da nossa vida, como o Nilson colocou. Muitas vezes eu vou seguir o eu, outras vezes eu vou seguir o eu, depois eu vou seguir o eu, né? Até que um dia eu ouvi algo que me tocou meu coração. Um dia eu fui lá e o Nilson falou umas palavras que entraram no meu coração e transformaram a minha vida. E aí eu começo a seguir. Deus está no controle de minha vida e vivo segundo a sua vontade. Podem caminhar.